O que tem de errado com a geração Z? Nada. Eu tenho visto muitos posts, muitos vídeos a respeito das gerações, das diferentes características da geração Z, dos millennials, da geração X, etc. E muita gente criticando a geração Z, fazendo um certo bullying, até falando que eles são preguiçosos, que eles não gostam de trabalhar, mas eu não vejo por essa forma. Eu acho que, na verdade, o nosso sistema não está acompanhando, o nosso sistema está muito antigo. Eu vou aqui defender um pouco a geração Z. Apesar de eu ser da geração X, eu tô lá no limiar entre geração X e millennials. Eu nasci em 1980, então eu tô ali bem na divisa. O nosso sistema ele é muito antigo. Vamos lá, era 8, 8 e 8, baseado nisso, né? Então era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. E o mundo mudou. Eu quero saber onde que eu enfio as 3 horas de trajeto, né? De deslocamento de casa para o trabalho e trabalho para casa. Onde que eu enfio essas 3 horas? Eu vou então comer a do lazer, ou do descanso, né? Então já são 3 horas a menos, né? Porque demora para você chegar no trabalho, não é mais 10 minutos, 15 minutos. De qualquer forma, são 8 horas necessariamente de trabalho. Daí, no nosso sistema, você é obrigado a tirar no mínimo 1 hora de almoço, são 9 horas. Daí já sobra, em vez de 8 horas, 7 horas, porque você tirou hora de almoço. Menos 3 horas, são 4 horas. Então, são 4 horas de lazer ou 4 horas de dormir. Totalmente desbalanceado, não acompanha mais. Essa história de ficar sendo obrigatório tirar horário de almoço, muitas vezes eu não quero tirar hora de almoço. Eu quero comer durante 20 minutos no meu computador, assim, sabe? Enquanto eu faço uma reunião, enquanto eu estudo, enquanto eu assisto um vídeo, enquanto eu produzo alguma coisa para o trabalho. Eu quero comer durante 20 minutos e quero ir embora mais cedo. Eu não quero, ficar 1 hora mais, 1 hora e meia mais. Eu fui contratada num lugar que eu tinha obrigatoriamente tirar 2 horas de almoço. E o pessoal ainda achava pouco 2 horas de almoço. Então eles queriam tirar 2 horas e meia de almoço. E eu era obrigada a tirar isso. Por que eu vou ficar 10 horas no trabalho, sendo que eu sou paga para 8? Você entende? São coisas que são tão controladoras com relação à minha rotina que eu não concordo também. Sabe, esse negócio de bater ponto. Eu não sou uma máquina, eu não sou um robô. Desculpa, eu concordo com a geração Z. Eu acho bater ponto, foi uma coisa também criada por questão de controle e para proteger também o empresário, né? Porque o empresário, ele recebe muitas vezes muitos processos trabalhistas. E o fato de você ter um controle de quando a pessoa entrou e quando a pessoa saiu do trabalho, isso ajuda a proteger o empregador, que daí o empregado ele não tem o que falar, né? Ele tá ali, tá com as horas constadas, ele não fez hora extra, não foi obrigado a trabalhar mais, ele bateu o ponto, etc. Mas isso não existiria, que eu acho, na verdade, uma tortura psicológica, esse negócio de ponto. Isso não existiria se o sistema jurídico fosse um pouco mais imparcial, certo? O que a gente percebe, e eu conheço muitos empresários passando por várias situações diferentes em questões de processos trabalhistas, isso é uma coisa que impede o desenvolvimento do país, porque o país, ele depende dos empresários também, ele depende desse investimento. Se não tem incentivo privado, o país não vai para frente, certo? Então, essa justiça trabalhista que nós temos hoje em dia, ela não ajuda, porque ela favorece o empregado e muitas vezes o empregado acaba agindo de má fé. E a gente sabe disso. Eu conheço muitos empresários que receberam processos totalmente de má fé. O que acontece também é que o governo, ele permitiu que o empregado processasse o empresário, e mesmo se o empregado perdesse, ele não arcava com nenhum financeiro do advogado ou nada, entende? Então, o empregado estava pouco se ligando para qualquer coisa, ele ia processar e pronto, porque se ele perdesse, não ia fazer diferença que ele não ia ter que pagar nada.
Daí foi tirado isso no governo passado, foi tirado isso, e o empregado, se ele perdesse, ele teria que arcar com os custos, né, de advogado e etc., dele mesmo. Eu não sei se do empresário também, mas ele ia ter que arcar, quer dizer, ele ia ter um custo, então isso fez com que muitas pessoas deixassem de processar porque eles sabiam que eles não tinham caso, que eles não tinham a razão, etc. Mas o governo atual, ele voltou com isso atrás, até onde eu sei, ele voltou. E parece que agora o empregado não arca com nada, mesmo que ele perca. Então isso incentiva as pessoas fazerem processo de má-fé, as pessoas processarem por qualquer coisa, que não tem razão. Então, isso não incentiva. E daí o que acontece? É uma bola de neve, porque o empregador, né, o empresário, ele tem que se garantir, ele tem que se proteger. E o negócio do bater ponto, que eu acho um absurdo, cai dentro disso. Agora vai falar para a nova geração que nasceu no meio de toda essa tecnologia, no meio de toda essa inovação. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento muito, muito grande que aconteceu nos últimos anos. Vai falar para ela que ela tem que bater ponto para entrar, bater ponto para sair, tem hora para entrar, tem hora para sair. Isso não existe mais. E eu quero frisar uma coisa aqui: as pessoas não são robôs, nem crianças, não precisam ser controlados o tempo inteiro. Esse negócio de bater cartão, para mim, é uma coisa que eu também não engulo. E eu sou da geração X, millennials. Então não é uma coisa que eu acho que acompanha a evolução do mundo. O empresário, ele tem diversas formas de avaliar a pessoa que ele contratou, né? Não precisa ser pelo ponto, não precisa ser pelo cumprir horário, e sim pelo cumprir. Eu acho que o ponto é como você garante a produtividade da empresa sem ter esse controle ridículo. E o controle de horas não é exatamente o mais eficaz, nunca foi. Foi uma maneira que eles tiveram de controlar o quanto era dinheiro investido na pessoa que está trabalhando, mas isso deveria ser avaliado de acordo com a performance da pessoa, de acordo com quanto que a pessoa produz, e não quantas horas a pessoa está lá. Quantas vezes você não fica no escritório e tem gente conversando o dia inteiro? Eu lembro que um tempo atrás, eu conheci se eu me lembro bem, ele era gerente de criação da DM9 ou DPZ, eu não lembro, que na época era uma empresa de publicidade, uma das maiores, né? A DM9 e a DPZ eram muito grandes aqui em São Paulo. E ele era gerente de criação, eu não sei. E eu almoçava, e eu sempre encontrava com ele no mesmo restaurante, porque eu trabalhava lá perto. E a gente sempre acabava almoçando, a gente se conheceu no restaurante, a gente acabava almoçando na verdade eu era vegetariana, eu almoçava no vegetariano, e colegas de trabalho normalmente não queriam ir comigo no vegetariano, mas tudo bem. Daí lá era muito legal o restaurante, eram umas mesas comunitárias e você acabava conhecendo bastante gente lá. E ele comentava que ele tinha uma técnica de não fazer nada e ainda assim parecia que ele estava super ocupado. Então ele ficava andando que nem desesperado pelo escritório inteiro, fingindo que ele estava super ocupado, correndo de um lado pro outro. Ele ia na cozinha e pegava um café e voltava. E parecia que ele estava super ocupado, na verdade ele não estava fazendo porcaria nenhuma. Isso 2000, acho que era 2008, 2006, não lembro, acho que era 2006 mais ou menos. Então, gente, não é pelo horário, pelo quanto de carga horária que a pessoa cumpre, que é o que vale o seu dinheiro, que é o que vale o dinheiro do empresário. É o quanto a pessoa que está lá com você, que está te ajudando a construir a empresa, está te ajudando a levantar o seu negócio, qual é a performance dela? O que ela está produzindo? O que ela está entregando? É assim que se avalia. Às vezes a pessoa trabalha, 6 horas e ela produz que uma outra pessoa que é controlada pelo horário produz em 9. Então eu acredito que não é bem por aí. Eu acho que a geração Z, ela tem sim um ponto muito válido. E o controle por carga horária não é o caminho, na minha opinião. Eu acho que teve também essa questão
da doação pessoal os millennials, eles fizeram muito isso, né? É uma doação pessoal exacerbada para o trabalho, sendo que o empresário acabou fazendo a vida dos millennials de gato e sapato, né? Então, tudo era com relação, né, ao trabalho e a dedicação ao trabalho, e eles acabaram colocando o trabalho de uma forma que todo mundo hoje tem burnout, todo mundo hoje tem uma certa saúde emocional e psicológica um pouco debilitada por conta da dedicação exacerbada, né, à empresa onde você trabalha. Então, quer dizer, está sendo comprovado que não é saudável, tem que ter a sua vida pessoal, você tem que ter tempo de descanso, você tem que ter esse equilíbrio na sua vida, você tem que ter vida social, você tem que socializar com a sua família, com seus amigos, então precisa ter esse tempo. Você não pode ser 100% só trabalho, né? Tipo, foi muito engraçado, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhei 60 horas, 70 horas para entregar um projeto. A arquitetura às vezes tem dessa, né? Você precisa entregar o projeto, você precisa dar aquela corrida, aquela dedicação final. E eu lembro que naquela semana eu trabalhei 60 ou 70 horas, eu não lembro, eu trabalhei muito e eu não tive tempo de fazer nada, né? Eu vivia lá no escritório. Isso foi pré-Covid. E daí na semana seguinte, depois da gente entregar o projeto, eu cheguei pro meu gerente e falei assim, escuta, eu preciso ir no médico, então eu quero saber se eu posso tirar amanhã à tarde de folga para eu poder ir no médico e fazer as minhas coisas. Ele falou assim, não, por quê? Eu falei assim, porque eu trabalhei 60, 70 horas semana passada e eu preciso fazer minhas coisas, né, para compensar o horário, porque eu não ganhava hora extra, tá? Eu fiz toda essa dedicação, mas não ganhei um centavo a mais. Daí ele falou assim, você trabalhou 60 horas porque você quis. E ficou nessas, entendeu? Então, quer dizer, eu também não concordo com isso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter esse equilíbrio, né, na vida, senão não dá certo. O que adianta você ter um funcionário que tá cansado, estafado, com uma estafa mental, tipo, sabe, com problemas emocionais, não é produtivo. E uma outra coisa que a geração Z tá batendo nessa tecla, e os millennials, muitos millennials também, é a questão do trabalho remoto. Eu não entendo que como numa cidade como São Paulo, por exemplo, que as pessoas gastam 2, 3 horas para chegar no trabalho, as pessoas não instituíram o trabalho remoto alguns dias por semana. Não precisa ser 100% remoto. Eu acho que é importante a gente ter esse contato com a nossa equipe presencial. Mas por que não pode ser híbrido? Por que tem algumas empresas que o trabalho tem que ser 100% presencial? Tem profissões que precisam ser 100% presencial, concordo. Mas, por exemplo, a minha profissão, a arquitetura, não precisa ser 100% presencial. E eu sinto que o tempo que às vezes eu gasto em casa é muito mais produtivo, porque eu fico ali concentrada sem ninguém me interromper por muitas horas. É muito melhor, é muito mais produtivo. E é outra, assim, é uma mudança de cenário, é uma quebra na rotina, é uma quebra na mesmice de todo dia, acorda, pega o mesmo sistema de transporte para chegar no trabalho, o mesmo caminho, sabe? Isso, o fato de você mudar de cenário, mudar de rotina, isso também melhora a criatividade da pessoa e mal ou bem, é uma profissão que exige sim criatividade. Eu acho muito importante ser híbrido. Não só uma quebra de cenário, não só uma quebra na rotina, não só uma melhora no estado de saúde emocional e psicológica pelo fato de você estar quebrando essa rotina, mas também um certo conforto. Você dá um certo conforto para a pessoa. Às vezes a pessoa simplesmente não está a fim de socializar com o pessoal, tipo, diretamente, com pessoas diretamente, não tá a fim de socializar, ela quer ficar em casa, ela quer acordar, continuar com o pijama e ir pro computador. Por nenhum momento eu acredito que o trabalho remoto diminua a produtividade. E, na verdade, eu acho que aumenta a produtividade. Então, a minha conclusão é que
a geração Z, ela tem sim um ponto. As empresas precisam acompanhar a evolução do mundo, a evolução do sistema de trabalho, a evolução da mentalidade das pessoas, senão eles vão acabar sem mão de obra, porque os próximos profissionais são a geração Z, a geração alfa, e eles não estão mais concordando, não estão mais acatando. Um dos grandes pontos do ser humano é que ele raciocina. E isso é um ponto-chave, porque é importante que a gente questione as coisas, e não apenas acate de cabeça abaixada e fechada. Vamos questionar sim o que a gente acha que não está certo. Questionar é diferente de fazer bullying, né? Cada um tem uma cabeça e a diversidade, ela enriquece. Então, se você tem o seu colega que pensa diferente de você, você não precisa concordar com ele não precisa concordar com você, são pontos de vista diferentes. Mas eu acho que tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser questionado. E pelo andar da carruagem, se as empresas não se adaptarem, não evoluírem, não pararem de ser tão sistema antigo, Ford, de produção, tipo linha de produção, que não existe mais isso, eu não sei onde a gente vai parar. Nem com o trânsito, porque se todo mundo ficar presencial todos os dias, a gente não anda mais nessa cidade. Se o trabalho fosse híbrido, ia melhorar, assim, 50% do trânsito para todo mundo. Para mim, para você, para o empresário, para todo mundo. Ia ser muito, muito melhor. Muito mais tranquilo. Então, gente, vamos parar de ser cabeça dura, parar de ficar achando que as pessoas são robôs ou crianças, porque não é bem por aí. Vamos questionar, vamos pensar, vamos reavaliar, vamos implementar, vamos testar e vamos seguir em frente. O mundo mudou, o mundo continua mudando e cada vez mais rápido.